disse para você, a coisa mais temida no molde é a questão das pences, que muitas vezes a gente fica, por que dessas pences? Para quê? Como que eu calculo? Quais pences são essas? Como que eu faço esses recortes? E agora eu vou te mostrar, primeiro, o porquê dessas pences. E aí eu peguei até um bojo aqui, de sutiã, para que você imagine comigo a parte mais complexa, eu falo, do corpo feminino, para a gente poder modelar, que é o busto, tá? O seio, para você melhor entender. Aqui eu tenho uma área plana, que é a minha mesa. E sobre essa mesa, eu tenho um relevo, que é esse bojo representando o seio. Então, assim é o corpo humano. Eu coloco uma superfície, um tecido, aqui eu vou colocar o papel, que é o meu molde base, em cima dessa superfície mais alta e quero que eu fique encaixado aqui. O que é que vai acontecer? Ó, vai dar um papo aqui. Se eu tiro esse papo daqui, ele vem para cá, né? Se eu tiro ele daqui, ó, ele veio para cá, veio para cá. Eu quero tirar ele aqui, ó, ele tá voltando para cá de novo, e vem para cá, e vem para cá. Por fim, para que eu possa encaixar esse papel, fique todo encaixadinho aqui, em cima dessa superfície, que tem esse relevo aqui no meio, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar essas pregas. Um aqui, aí eu vou trabalhando e vendo onde que é que está pedindo essas pregas aqui. Aqui está um pouco, né? Pedindo também. E aí eu escolho onde que é que eu vou colocá-la. Eu coloquei ela aqui, eu posso dividir e colocar ela aqui, que ficou melhor aqui, de forma que pregas, que serão as minhas pences, esse papel ele vai ficar todo perfeitinho, encaixadinho aqui, em cima dessa superfície plana, deixando um espaço para que esse volume aqui fique encaixado. Então, assim, funciona no nosso corpo. Eu preciso, para fazer uma peça mais ajustada, colocar esses recortes aqui, ó. Esses recortes, justamente, estarão me servindo de pences, para que a minha peça fique bem estruturada, bem encaixada aqui em cima do seio, tá? E então é por isso que tem que existir essas pences. Existem formas de eliminá-las de acordo com o modelo. Você vai fazer um modelo mais amplo, aí você vai jogar ela toda aqui para a parte de baixo, para ficar mais rodadinho, enfim. Mas o modelo que eu trouxe hoje, eu falei que eu queria trazer para vocês um modelo mais complexo, justamente para que vocês vejam como que é que funciona essa questão aí das pences e aí como que eu vou jogar ela para dentro desses recortes, tá bom? Então, eu falei, então, primeira coisa, transpor as pences, né? Essa é a primeira dica aí para a interpretação de modelo e é o que nós vamos fazer. Nós vamos transpor essas pences todas para esses recortes aqui do vestido que nós queremos fazer o molde, tá? Oi, Penha! Ai, que bom que você está gostando. Gente, vocês podem perguntar aí, viu? Nos comentários, tá bom? Que se não estiver entendendo, eu volto, tá? Tranquilo. Aqui eu tenho um molde base. Esse molde base, eu ensino vocês a fazerem ele no nosso curso Dominando a Modelagem, que em breve nós vamos abrir vagas para ele, tá? Se você tem desejo, interesse de aprender aí a dominar a modelagem de roupas femininas, continue seguindo a gente aí, que quando nós abrirmos vagas para o curso, a gente avisa, tá? Mas, enfim, a melhor forma de se modelar é a partir do molde básico. Vocês vão ver aí que não vou precisar ficar fazendo aquele monte de conta, tá? Que quebra a cabeça da gente. Primeira coisa é definir o raio do seu busto, tá? Aqui, nesse molde, eu tenho esse ponto aqui que
eu estabeleço ele com a medida de separação de busto, tá? Esse molde aqui é a metade da frente de uma blusa. Deixa eu colocar assim, que vocês vão dar para enxergar melhor, né? Aqui eu tenho a metade da separação, a metade da frente de uma blusa. Então, a minha medida de separação do busto vai do ponto mais alto do meu seio, ou seja, o bico do peito mesmo, né? Vou usar uma linguagem bem simples aqui para vocês entenderem. Vai de um bico do peito no outro. Essa é a medida de busto. Que, no caso aqui, olha só, é de 24 centímetros. Então, ela está justamente aqui. Então, ao redor desse ponto aqui, é importante que eu determine o raio do seio, que em torno de, variando, né? Depende do tamanho do seio, de 6 a 8 centímetros. Eu vou colocar aqui para você entender, vou fazer a marcação desse raio com a medida de 7 centímetros, que é de um busto assim médio, de um tamanho mediano, tamanho, como se diz, comum de se encontrar. O raio do busto aqui está definido, eu estou definindo ele. Por que, Thalita, que é importante fazer essa definição aí do raio do busto? Porque ao traçar o decote, eu vou ter a noção de como que será aquele decote, se vai estar profundo, se vai estar pegando, mostrando muito o seio ou não. Então, aqui, a partir do meu ponto aqui de separação de busto, eu tenho traçado aqui o raio do meu busto. E é a partir desse raio, então, que eu vou fazer o desenho que eu quero dessa peça aqui, desse vestido, tá? Então, eu falei com vocês no início que esse vestido tem um desenho, um decote, que é o decote que nós chamamos de decote coração, tá? Aqui, nessa parte, eu tenho a minha linha de cava, que é onde vai acabar aí esse vestido. Então, aqui, a partir da linha de cava, eu não quero que esse decote mostre aqui a parte superior do busto. Então, eu tenho que finalizar com ele e o máximo aqui em cima. Porque se eu descer aqui, ele não vai acomodar bem o peito, vai ficar mostrando a parte de cima aqui do peito da pessoa. Então, eu vou aqui. E agora eu posso aprofundar ele um pouco mais aqui para fazer o quê? O formato aqui do decote coração. Vocês viram que eu fui traçando, desenhando a mão livre mesmo. Mas essa regra aqui ajuda muito a gente justamente para fazer um traçado mais firme, tá? Então, aqui a minha percepção, esse desenho que eu fiz aqui do raio do busto, fez com que eu tivesse essa percepção aqui de saber em qual área que eu vou fazer o recorte nesse molde para poder traçar esse decote coração. Ok? Então, aqui, essa linha está passando aqui no meio do busto. Deu para perceber. E é nessa linha aqui que eu vou colocar as pences que eu preciso, né? Eu vou sumir com elas, de forma que elas vão ficar todas dentro desse recorte. Isso é uma transposição de pences. É quando nós estamos transpondo as pences de um lugar, tirando de um lugar e colocando em outro lugar, tá?